Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Os nossos cumprimentos a todos que se fazem presentes nesta sessão e queremos informar que, dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do pequeno e grande expediente, relativo ao dia 6 de dezembro de 2021. De imediato, nós vamos convidar o senhor Vinícius Pigossi, se inscreveu através da tribuna popular com a pauta Estrutura Física da Câmara de Vereadores pelo tempo de até 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores e pessoas que nos assistem aqui no plenário e de suas casas pela internet. Antes de iniciar o assunto, eu gostaria apenas de fazer um breve comentário. Me inscrevi para a tribuna popular, mas não me foi informado se o meu tema tinha sido aceito e nem o dia que eu deveria falar. Então, acho que é uma coisa que deveria ser corrigido aqui pela casa, para que as pessoas que se inscrevessem nesse importante instrumento da população pudessem ter maiores informações se o tema foi aceito e se poderiam falar, né? Bom, eu venho até essa casa para falar de um problema que há muito me incomoda e que, especialmente neste ano, por estar acompanhando com mais assiduidade os trabalhos desta casa, chega a me torturar, que é a estrutura da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, ou melhor, a falta de estrutura. Os apontamentos que serão feitos por mim não são críticas a esta mesa diretora em específico, na sua maioria, mas sim a todas que passaram. Eu fiz alguns pontos e eu vou proceder, então, falando destes pontos. Como primeiro ponto, eu devo comentar que o Legislativo Municipal existe desde 1935 e de forma contínua, sem interrupções, desde 1947. No entanto, apesar de tanto tempo já ter transcorrido, o Legislativo não possui até hoje prédio próprio, tendo sido instalado ao longo de sua história em prédios do Executivo Municipal ou alugados. Dada a importância do Legislativo e sua independência funcional, já não estaria na hora de se ter um prédio próprio? Fica aqui a pergunta. Só se economizando com aluguel, já há muito tempo um prédio próprio teria se pagado. Só para se ter uma ideia, senhores vereadores e população, atualmente o Legislativo gasta em torno de R$ 19.484 mensais por este prédio onde estamos. Inclusive, seria interessante também que, através de seu prédio, o Legislativo desse um bom exemplo ambiental a toda a sociedade, utilizando-se de sensores de presença, água coletada de chuva, placas fotovoltaicas, entre outras práticas, o que não é o caso nem mesmo neste prédio. Que exemplo, então, é que o Legislativo está dando? Não possui prédio próprio, gasta sem necessidade, e ainda por cima não consegue nem dar um exemplo ambiental. Como segundo ponto, devo tratar que todos os prédios que o Legislativo ocupou sempre foram inadequados para suas necessidades. Inclusive este, onde não se tem salas de reuniões suficientes, sala adequada para arquivo, gabinetes adequados, entre outras questões. Por exemplo, os vereadores
Nem sequer podem conversar com alguém sem que outros ouçam na sala ao lado, em seus gabinetes, já que não existe isolamento acústico. Nem isolamento visual se tem. Vive-se na casa do Big Brother. Sem comentar ainda que o prédio não possui acessibilidade para deficientes físicos, algo que é exigido por lei. Inclusive, eu mesmo presenciei uma vez pessoas cadeirantes tentando conversar com o vereador e não conseguindo chegarem até o gabinete, porque os gabinetes ficam no segundo andar. Que exemplo! Além disso, nem climatização essa casa tem. O que prejudica os trabalhos e também a vinda e manutenção do público em geral. Já presenciei eu mesmo um dia aqui de calor insuportável. E podemos dizer também de frio insuportável. Nem mesmo uma sala específica para ouvidoria se tem. Como alguém assim poderá fazer uma denúncia pessoalmente, de forma segura e anônima, se não tem sala de ouvidoria? E ainda eu poderia colocar aqui algo que eu não anotei. Até mesmo vocês, vereadores, ficam espremidos aqui. Entro agora no terceiro ponto. A analogicidade desta Câmara. Isto é, muito pouco aqui é digital. Quase tudo ainda é feito na base do papel, gerando-se um gasto desnecessário com este recurso e sendo um péssimo exemplo de preservação ambiental. Os vereadores e servidores não possuem assinatura eletrônica para assinarem com segurança documentos digitais, nos padrões da norma brasileira, da legislação federal. Os vereadores nem sequer possuem um computador próprio para utilizarem no plenário, como tantas outras câmaras do Brasil afora. E eu não estou falando isso sem ter exemplos para citar. Nem sequer se tem um painel eletrônico para se verificar a presença na sessão dos vereadores, a ordem de fala ou os votos de cada um. Além disso, o sistema para visualização de imagens é péssimo, pois o projetor, este Data Show, enfim, não permite que se veja com qualidade as imagens lá pelo público ou em suas casas. Seja por aqueles que estão, então, assistindo na sessão na internet ou aqui. Isso quando ele funciona. Tem vezes que ele não funciona. Sem falar na transmissão, que é feita por câmeras de qualidade ruim e estáticas, e com o sistema de captação de som também ruim. Quem nos salva, em parte, aqui, é, de fato, o Leandro Adamati, que há muito merece elogio por causa disso, na sua transmissão. No entanto, não é uma transmissão institucional, né? É claro. Como quarto ponto, temos a debilidade comunicacional do Legislativo. Seria necessário que este poder investisse mais em espaços de comunicação com a sociedade, de forma mais ampla, inovadora e intensa, seja utilizando-se dos meios tradicionais, no caso os jornais, seja pelos meios digitais, através de todas as redes sociais possíveis. Algo que muito valorizaria esta casa e os vereadores seria a própria criação de uma TV Câmara, como existente em outros municípios. Já como quinto ponto, devo salientar que já passou da hora de se encaminhar os servidores para cursos apropriados voltados às competências do Legislativo, incentivando a profissionalização através do aperfeiçoamento técnico e constante destes servidores. Em meu sexto ponto, saliento alguns problemas relacionados à ouvidoria desta casa, pois, apesar de ser rápida, como de fato é, nas suas respostas, e de responder tudo ao que é encaminhado, dá respostas evasivas e não definitivas. Ademais, os problemas apontados raramente são resolvidos. Eu mesmo já apontei vários problemas no site e até agora
nenhum deles, de todos que eu apontei desde o início do ano, nenhum deles foi resolvido. Por fim, entro num último ponto. A presença em demasia de cargos comissionados, os chamados CCs, sendo uma afronta direta à especialização técnica, à isonomia concorrencial e à independência laboral. Claro, não estou falando de todos os comissionados, já que muitos sim servem constitucionalmente as suas funções, mas sim daqueles que ocupam cargos puramente técnicos, isto é, que não se enquadram em direção, assessoria ou chefia, como preceitua a Constituição Federal de 1988. Ademais, devo citar também algumas incongruências internas, como o caso da desnecessidade de uma assessoria jurídica, quando já existente uma procuradora efetiva e consultoria jurídica contratada, que é o IGAM. E muito menos que aquele cargo merecesse uma remuneração maior que este último, da procuradora, além de não ter qualquer imparcialidade para atuar junto aos vereadores, especialmente aos da oposição, já que é filiada a um partido político e indicação política, o que é um absurdo completo. Também não vejo motivo para a assessoria de gabinete receber mais e trabalhar menos horas do que os assessores de bancada. Daí, quando se fala tanto em economia, e se tem pontos para economizar, não se economiza. O que eu vejo é um pouco de hipocrisia neste ponto. Ora, senhores, terminando. Posso concluir, senhor presidente? Se for a conclusão, sim. Conclusão. Ora, senhores vereadores, parafraseando Albert Einstein, não é fazendo sempre a mesma coisa que teremos alguma mudança. Chegou a hora de vocês mostrarem um pouco de coragem para investirem na modernização e adequação desta casa, para torná-la mais acessível, atrativa e acolhedora ao público. E certamente isso passa pela eleição da próxima mesa diretora, que, obviamente, essa mesa diretora não tem mais tempo útil para fazer isso. Chega de viverem às sombras do Executivo. O Executivo não manda em vocês. Mostrem sua independência funcional, rumem uma aproximação maior com o povo e melhorem os serviços prestados. Muito obrigado. Obrigado, agradecemos ao senhor Vinícius Pigossi, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para discorrer sobre o tema. Se nenhum dos senhores quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço da tribuna livre, indo direto para a pauta do dia. Em aprovação, as atas números 4.156, de 8 de novembro de 2021, e 4.157, de 9 de novembro de 2021, e 4.158, de 16 de novembro de 2021. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Expediente do dia. Ofício número 195/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 2 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao pedido de informação número 71/2021. Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 550/2021, que trata do pedido de informação número 71/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB, segue o retorno em anexo
fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 196/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 2 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Respondendo ao ofício número 551/2021, que trata do pedido de informação número 72/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongart, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal da Saúde. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 197/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 2 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assunto resposta ao pedido número 73/2021. Respondendo ao ofício número 552/2021, que trata do pedido de informação número 73/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongart, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Vamos agora aos pedidos de providência. Pedido de providência número 63/2021. Autor, Juliano Luiz Bangarten. Assunto, Operação Tapa Buracos. O vereador solicita a Operação Tapa Buracos ao lado da pista de caminhada de Caravaggio, na entrada de acesso ao loteamento São João. 1º de dezembro de 2021, vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Bangarten. Pedido de providência 64/2021, autor Juliano Luiz Bangarten, assunto limpeza e manutenção de valo. O vereador solicita a limpeza do valo localizado no bairro Nova Vicenza, Rua Luiz Faguerassi, considerando que tal medida é feita anualmente para ajudar no controle de assoreamento no local. Gabinete Parlamentar, 1º de dezembro de 2021. Pedido de providência número 65, /2021, Juliano Luiz Bangarten, assunto manutenção de praça. O vereador solicita que seja realizado o plantio de flores, que seja providenciada nova lixeira e a colocação de areia na praça do bairro Nova Vicenza. Gabinete Parlamentar, 1º de dezembro de 2021. Mais um pedido de informação, pedido de providência número 66/2021, do vereador Juliano Luiz Bangarten. Assunto, recolhimento de lixo. O vereador solicita que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Farroupilha solicitação de que amplie o recolhimento de lixo e o número de contêineres no bairro industrial, em especial nas proximidades da área invadida. 1º de dezembro de 2021. Mais um pedido de providência, número 67 de 2021, feito pelo vereador Gilberto do Amarante, da bancada do PDT, solicitando que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que seja feito a poda de árvores na Rua João Fabro Filho, no bairro Alvorada. Pois quando por ali passam caminhões baús, mesmos se obrigam a andar na contramão para não rasgar a lona dos veículos. Pedido de providência 68/2021, do vereador Gilberto do Amarante, da bancada do PDT. Solicita que solicita uma lombofaixa na Rua João Fabro Filho, no ponto que faz esquina com a Rua Manuel Pascoal, no bairro Alvorada. Solicitação essa feita por moradores daquela região, pois ali circulam muitas crianças e os veículos passam em alta velocidade, não respeitando o limite de velocidade e pondo em risco a vida de todos os pedestres. Mais um pedido de providência, número 69/2021, do vereador Gilberto Almarante, da bancada do PDT, solicita que seja realizada a troca da iluminação ao redor da Escola Nossa Senhora de Caravaggio e também na Igreja Nossa Senhora do Caravaggio, pois as lâmpadas estão queimadas.
Agora vamos aos pedidos de informações. Informação número 79, /2021. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que informe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Previsão de alteração para proibir estacionamento de caminhões, assim como deixar a passividade de estacionamento de carros e motos de um lado apenas da rua Emílio Tisato, referente à solicitação já enviada por este vereador através do pedido de providência número 45/2021. Quem solicita, Gilberto Amarante. Desculpa, quem pede informação é Gilberto Amarante, da bancada do PDT. Mais um pedido de informação, número 80/2021. Pedido que se oficia ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que informe a esta Casa a seguinte informação. A Escola Estadual Vivo Majone do bairro São José será municipalizada? Se sim, quando? Foi discutido com o corpo gestor, a comunidade escolar, sociedade e demais envolvidos sobre o tema? Quais as datas? Quem solicita, Gilberto Amarante, da bancada do PDT. Mais um pedido de informação, 81/2021. A informação é que se oficia ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que informe a esta Casa as seguintes informações relacionadas à UPA. Está tendo vigia noturno das 20 horas às 8 horas da manhã? Enquanto não há atendimento, o prédio está sendo desocupado para alguma outra finalidade? Quem solicita, vereador Gilberto Amarante, da bancada do PDT. Senhor presidente, eram essas as informações. Primeiro secretário Felipe Maioli. E o último desse ano. Nós tivemos neste final de semana um evento, aliás, entre os vários grandes eventos que tivemos em nossa cidade, lá estava a TV Serra e o Leandro da Mate. A escolha da rainha, das princesas e Miss Simpatia. Quando que vai ao ar, Leandro? Podia nos passar essa informação? Quando vai ao ar? Já foi ao vivo, mas vai ter repeteco de novo, onde foram eleitas a rainha Laura Verona Beth, as princesas Ana Paula Casa e Milena Docim Broilo. Olha o sorriso do pai, e nós não poderíamos deixar de cumprimentá-lo aqui, o companheiro Marcelo Broilo, pela Milena, mandar o nosso carinho a ela, bem como também, é claro, a Miss Simpatia, a Alessandra Cristina Pandolfi Giacomim. Citamos antes a rainha e também a outra princesa, e agora é a vez da Milena. Realmente, o Marcelo está de parabéns e muito feliz hoje. Queremos dizer para ti, Marcelo, que a Milena ficou muito orgulhosa também no dia em que ela foi delegada, também princesa do nosso município, que tu estava à frente de um grande evento do nosso município. Os cheveteiros em Nova Milano. Que festa bonita, que harmonia,
E que valorização a GM deve mandar algum agradecimento muito especial à Câmara de Vereadores, sabendo que um dos organizadores, um dos líderes, está também fazendo parte da nossa Câmara. Temos aqui um orgulho muito grande de tê-lo junto com nós e parabéns por esses dois fatos que aconteceram neste final de semana. Vamos repetir: Rainha Laura Verona Beth, Princesas Ana Paula Casa e Milena Docim Broilo. A Miss Simpatia Alessandra Cristina Pandolfi Giacomelli. Bem, a elas sucesso nesta nova missão. E nós vamos direto ao nosso grande expediente, convidando o Partido Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fazendo uso da tribuna nessa noite, o pai mais feliz que nós temos na Câmara no dia de hoje, Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, me honra muito, vindo de você. Aos colegas, nobres vereadores, vereadoras, imprensa, representada aqui pelo Leandro, sempre presente, né, Leandro? Aos amigos que nos prestigiam aqui em nossa casa, quero elencar nosso amigo Diogo, Alexandre, Marciano, Gabriel, acho que pela primeira vez na nossa casa legislativa, muito obrigado pela presença. Contem sempre conosco, as pessoas que nos assistem de casa, a todos os farroupilhenses. Bom, senhor presidente, também quero aqui agradecer à doutora Eleonora pelo espaço concedido, meu colega Felipe. Confesso que eu não ia usar a tribuna hoje, tinha falado há uns dias atrás também, mas eu quero fazer referência justamente a esses dois eventos e ao que aconteceu na cidade como um todo. Nenhum discurso pronto, é do coração que eu falo. Na questão, senhor presidente, amigos aqui presentes e de casa, a organização do evento da Escolha das Soberanas, o apoio da Prefeitura Municipal e a volta aos eventos, com os cuidados, a legalidade de poder retornar e voltar à vida, assim dizendo. Estava muito bonito, como sempre fora, mas nessa edição algo especial. Existiu um sorriso, uma alegria muito grande. Estava perfeito. Avançou a noite de sábado e a madrugada de domingo. Tive o privilégio de encontrar a doutora Eleonora, o vereador Caleb. A princípio, acho que foram esses colegas que estavam lá. Leandro transmitindo. Perfeito. Foram várias horas, né, Leandro? E o sinal do Face, às vezes, não ajudava. Então, aqui eu quero destacar novamente a sensibilidade do nosso Executivo Municipal, secretarias. Fazer um evento desta monta e organizá-lo sabendo que ainda estávamos no maior pico da pandemia, é atitude de coragem, mas naquela linha de fazer o bem para as pessoas, exaltar o nosso povo, a nossa história, e elas vão fazer justamente isso. A Escolha das Soberanas é algo importante, ainda mais num ano que se inicia, e a gestão é 2022, 2023, colega Sandro, a responsabilidade de representar a nossa cidade. Tiago, é importante, é algo ímpar, com eventos que o nosso executivo, a prefeitura vai focar e retornar. FENAQUIV, Moscatel, Entrai e todas as outras atividades. Sabendo que já a Farroupilha está na rota do turismo. A exemplo nosso inesquecível Natal, me orgulha muito. Pela Milena também se esforçou muito
e tenha certeza disso, e já falei para ela, vai representar muito bem a nossa cidade. Eu confio na Laura, na Ana, na Alessandra, minha simpatia. É um quarteto. Amigas que vão trilhar junto a representatividade da nossa cidade. E que bacana isso. Que bom, pessoal. Eu tive o privilégio, feliz pela Milena, mas feliz por todas, e todas as 13 candidatas. Não é fácil para os jurados, em número 24, elencar essas notas. E que disputa acirrada, todas tinham condições. Eu não falo só em beleza, desenvoltura, passarela. Eu aprendi muito naquela noite, presidente Tadeu. São várias notas tabuladas e depois um consolidado. E sai a rainha e as princesas. Deus quis assim. Me orgulha muito e me orgulha muito Farroupilha. Parabéns, prefeito, vice, todo o pessoal que se empenhou muito, executivo. Parabéns, Farroupilha. E aproveitando nessa linha, a minha alegria, não é nenhuma prestação de contas, mas é falar aos amigos o que fora, pastor Davi, o encontro dos Chevetes, a 5ª edição. Algo inesquecível também, Clarice. Primeiro, pela ação social, Marciano. Recolher aqueles alimentos todos e colocá-los um a um, Roque, na Kombi da Pai, é fantástico. Cada quilo de ração para a campanha Joaninha, e a doutora Cátia estava presente, é muito importante. Fizemos a diferença também, um grupo genuíno, pequeno, mas que num evento de grandes proporções ele se transforma. Tinha muitas pessoas. Certo? Os cuidados também, mas a alegria de voltar novamente aos eventos, a exemplo do dia anterior. E eu participei dos dois com muito orgulho. E quero dizer, amigos, que Farroupilha ficou vista por muitas pessoas, né, Leandro? E parabéns a todos que foram, patrocinadores, apoiadores, organização, Gabriel é me orgulha muito. Fizemos algo impensável, em 45 dias organizar esse evento. Tínhamos brinquedos, tínhamos gastronomia, ponto de venda de produtos, tinha exposição dos carros, um mais bonito que o outro. Perdi a conta de quantos foram. E quantas cidades falaram de Farroupilha. Somos referência, inclusive, e ajudando o turismo, que é tanto falado, e tão focado pelo nosso prefeito. Tínhamos o Papai Noel, ele esteve presente, num dia que ameaçava chuva do Ilhos. Organizar um evento em área aberta é muito complicado. Horas antes, minutos antes, o pessoal ainda ligava de Porto Alegre para Obé. Aí, Marcelo, vai sair o evento? Vai, vamos na fé de Deus, eu tenho muito. E quero aqui aproveitar, não vou ocupar todo o espaço, no momento que eu, como já disse, agradeço a todos, autoridades, instituições que estiveram junto, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, bombeiros, tínhamos também o apoio, ambulância do resgate voluntário, tudo certinho, segurança. Podemos ter pecado, mas não foi essa a intenção, foi fazer o melhor possível para receber a todos. Mas por fim eu quero destacar o nome de uma pessoa que fez a diferença naquele dia. Eu nunca tinha visto nada igual, confesso para vocês, num evento assim, num formato assim, numa situação rápida. E ele tinha dito, Marcelo, aceitei o teu convite do grupo e vou estar lá. E sabendo que a hora passava, tinha horário, as nuvens escuras, poderia chover, Sandro? Enfim, e chegou ele, com uma situação hospitalar, no caso da vossa mãe, e um compromisso logo mais adiante pela filhota. Mas ele cumpriu a palavra e fez algo, pessoal, incrível que aconteceu. O nosso Elvis. Eu nunca tinha visto assim um show tão de perto e da desenvoltura como foi. Nosso prefeito é um artista, doutora. E após esse evento, fora o tributo a Elvis, não tinha quem não erguesse as mãos, e isso foi à tarde. Já tinha bem menos contingente de pessoas. O Papai Noel logo seguiu, ele chamou, né? E o Gabriel foi nosso Papai Noel magrinho, né, Gabriel? né? E o Papai Noel estava ali,
firme e forte. Obrigado. Papai Noel não existe, né? Aquela história. Mas Gabriel fez a diferença para as crianças. Aquele saco de balas foi todos, né? E tinha muita bala ali dentro. O algodão doce, direto para as crianças. Mas, pessoal, eu quero falar aqui, ó, do artista e da forma genuína que o fez. É importante isso, sabe? Questões, falamos aqui, mas o que ele fez sabendo que não poderia, ou se tivesse uma situação mais tranquila, vereador Felipe, no descanso de sua casa, era merecido um domingo. E com uma roupa preta, um sol, porque aquele período que chove, não chove, parece que o sol se transforma e vem muito forte, Amarante. Mas fez. E o carinho das pessoas. Então eu quero agradecer de um modo muito especial ao nosso prefeito Fabiano Feltrin e toda a organização, mas em nome dele, o que ele fez é algo para mim que marcou muito, e aquelas pessoas que estavam lá, certo? O carinho da população de Farroupilha junto ao nosso prefeito, junto ao Papai Noel, também era tanta gente ali batendo fotos, que foi algo sensacional, tanto que a gente vê de modo muito humilde e genuíno o que aconteceu pelos comentários, enfim. Então eu quero agradecer esta pessoa, do nosso prefeito, o que fez para a cidade no dia de ontem, certo? Algo que chegou a um ponto que eu imaginei que não íamos conseguir fazer e deu tudo muito certo. Então, obrigado, prefeito Fabiano, e pela forma que você conduziu e pelo ser humano que você é, na questão da doação, do comprometimento, da lealdade e fazer a alegria das pessoas. Muito obrigado mesmo. Em nome do grupo, agradeço de coração. Certo, agradeço a todos também que participaram lá e muito obrigado e desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Marcelo Broilo. E nós convidamos o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão também. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervellini. Boa noite a todos, nossos colegas vereadores e vereadoras aqui, as doutoras Clarice, Leonora, presidente Tadeu, os funcionários desta casa, as pessoas que nos acompanham aqui do plenário do Poder Legislativo e também de suas residências através das plataformas digitais. Cumprimento especial aqui o nosso amigo Leandro Adamati, nosso repórter, jornalista, que vai receber o prêmio Assiduidade da Câmara de Vereadores aí no final do ano. Estamos só pelo presidente liberar o diploma aí. Brincadeiras à parte, parabéns pela sempre cobertura dos eventos desta casa. Eu queria, nessa noite, aproveitar a oportunidade para falar de eleições de 2022. Estamos nos avizinhando, mas antes disso eu gostaria de cumprimentar o vereador Marcelo, então, pela filha de ter lhe presenteado com o título, pela sua beleza, simpatia, inteligência e conhecimentos, de fazer parte do trio do Soberana, da nossa querida Farroupilha. Evento este que merece, sem dúvida nenhuma, todos os elogios. Não me fiz presente pelo fato de o meu filho ter passado a confirmação da Crisma no sábado, então não podia também faltar a esse evento. Mas sei como é que é organizar, já fui jurado, sei como é que é escolher, e é sempre uma tarefa difícil diante das beldades que sempre se apresentam. Então, parabéns. Bom, o ano que vem teremos eleições, então. O PSB, já em nível estadual, definiu pelo seu diretório que o nosso candidato será o ex-deputado federal Beto Albuquerque. Um nome conhecidíssimo da política gaúcha e nacional também. Beto Albuquerque foi deputado federal por 4 mandatos,
onde teve atuação destacada em várias frentes, de modo especial na área de infraestrutura, educação, transporte, trânsito. Foi também deputado estadual por 8 anos e uma das suas bandeiras também foi a educação, quando criou a Universidade Estadual, a UERGS, né? Também o Beto foi candidato a vice-presidente da República em 2014, quando do trágico acidente que ceifou a vida do nosso companheiro Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que era uma liderança que se despontava em nível nacional para ser certamente um presidente da República, mas infelizmente um acidente aéreo vitimou a ele mais sua equipe que estavam no avião. Então Beto Albuquerque foi, na época, candidato a vice-presidente da Marina Silva, que ela substituiu a candidatura de Eduardo Campos, lá na metade, já quase na finaleira das eleições. Mas mesmo assim conseguiu o 3º lugar, obtiveram aí 21% dos votos, né, do povo brasileiro. E também na última eleição geral, Beto Albuquerque teve 1.713.000 votos para senador, ficou em 3º lugar e não entrou por menos de 2%. Inclusive em Farroupilha foi o 2º mais votado para o Senado. Então o Beto é um daqueles homens públicos que nós temos orgulho de apresentá-lo como candidato a governador. É um cara que consegue dialogar, um político, um líder que consegue dialogar com vários setores da sociedade, não tem aquele ranço de direita e nem de esquerda, como ele mesmo diz, os extremos nos afastam, o que nos aproximam são os caminhos, os extremos são extremos do caminho, os extremos estão fora do caminho. Então nós precisamos encontrar o caminho, e uma das bandeiras do Beto Albuquerque é a educação. Deixou bem claro isso, claro, evidentemente, todos os outros temas. Beto Albuquerque, que é advogado também, filiado ao PSB desde 1986, único partido, natural de Passo Fundo, foi candidato a vereador, não se elegeu vereador na primeira vez, porque o partido não fez o coeficiente, mas na eleição seguinte, então, se elegeu um dos deputados estaduais mais votados do Rio Grande do Sul e pôde emprestar o seu conhecimento, a sua capacidade ao Estado. O Beto esteve no dia 1º em Farroupilha lançando esse livro aqui, que é o lema da bandeira do nosso Rio Grande do Sul: liberdade, igualdade e humanidade. E a pergunta é se isso também são nossas façanhas. É um livro que conta um pouco a história do Beto, fala também, faz uma análise não só do Rio Grande do Sul, mas também de algumas questões nacionais, e tem muitas ideias do Beto aqui sobre o que ele pensa, né, para o nosso Rio Grande do Sul. E falando em eleições, obviamente que o Beto Albuquerque não irá concorrer sozinho. Nós temos aí um xadrez já se desenhando. O Beto deverá ser o candidato do PSB, o PT tem desenhado aí a candidatura do Edgar Preto, o Heinz do PP, o Onyx no PL agora, né, do DEM para o PL, que houve a junção dos partidos, o Bolzan no PDT e o guerreiro eterno candidato Robaina do PSOL. E em nível nacional também, obviamente, se desenham já as candidaturas. Ciro Gomes pelo PDT, Lula pelo PT, a Simone Tebet, senadora pelo MDB, o Moro pelo Podemos, o Dória PSDB, e aí vem outros aí, como por exemplo o Pacheco, do presidente do Senado PSD, alguém aí do Cidadania, Alessandro Vieira, deve ser um senador pelo Cidadania, o Novo também deverá ter candidato, mas muita conversa deverá ter aí nos próximos dias. E muitas alianças, como por exemplo, aqui não citei a candidatura do MDB e do PP, de propósito para deixar no final aqui, para dizer que há uma possibilidade do PSDB e o MDB se juntar, né? Foram antagonistas na última eleição, e aí daqui a pouco, né, tem o vice-presidente, o vice-governador que era do PTB e que hoje está no PSDB,
o delegado de polícia, o Ranolf, e no MDB cogita-se aí a candidatura do Alceu Moreira e também do Gabriel, né, que é presidente da Assembleia atualmente. Então, há um desenho aí, e a expectativa maior, certamente, é em nível nacional. E em nível nacional nós teremos aí 3 candidaturas que vai, vamos dizer assim, trazer à baila novamente o gosto de assistir a eleição e os debates, se é que não fugirão dos debates, que é a candidatura do Lula, a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Moro, que eu acho que tem tudo para ser um acerto dentro da democracia de tudo o que aconteceu. Não estou aqui desprezando a candidatura do Ciro e outros, enfim, mas eu acho que essas 3 figuras, Lula, Moro e Bolsonaro, terá, sem dúvida nenhuma, um embate muito importante pela frente, e eu espero que essa eleição seja regada pela mais ampla via democrática possível, que a gente consiga virar o ano já com essa expectativa, porque o ano que vem nós vamos ter o de sempre, né? Janeiro é as férias, depois volta escolar, o carnaval, e passou o carnaval, vem as eleições. Não tem jeito, o tema vai ser eleições. Eu acho que algumas questões no Brasil precisam ser ajustadas. Haveremos de convir, né, que em nível nacional está se fazendo o mesmo que se fez no estado do Rio Grande do Sul. A questão que se fala hoje dos precatórios. Os precatórios parecem uma coisa longe, né? Parece que não é muito perto da gente, né? Mas pede para quem tem um título precatório no estado do Rio Grande do Sul, quando que ele vai receber e por que ele não vai receber. Sabe por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul, por falta de dinheiro no seu caixa, fez o quê? Começou a pegar do bolo reservado para pagar as contas de condenações do estado. Nós votamos aqui o orçamento do município e lá tem uma rubrica reservada para futuras indenizações que o município pode sofrer. Pode ser indenizações em relação ao funcionalismo, uma outra ação que o município perca, enfim, tem várias ações sempre tramitando contra o município, tem do município tramitando contra os contribuintes também. Mas no estado, o que aconteceu? Quando começou a faltar dinheiro, começou a pegar-se daquele cofre que estava lá guardado para as indenizações do estado e começou a se pagar. E aí agora o que acontece? Não tem dinheiro para pagar os precatórios. Quem tem precatório para receber do Estado, ganha na justiça, faz um quadro bonito da sentença e bota na parede e fica esperando 10, 20, 30 anos para receber. É o que vai acontecer com o governo federal. O governo federal está sacando dinheiro dos seus depósitos, dos precatórios, e botando no Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, que veio só com uma roupagem um pouco diferente para poder dar uma vitaminada nas eleições do ano que vem. Mas é recurso dos precatórios. Tanto assim que quem tinha um precatório e quisesse antecipar o recebimento, e fosse... Porque hoje existem empresas que compram precatório. Se a empresa pagava 60%, 70% do precatório, passou a pagar 40%, né? Porque deixou de ser um título confiável. Você hoje vê precatórios do Estado, se alguém quiser negociar o seu precatório, ganha menos de 30% do que vale. Por quê? Porque deixou de ser um título confiável, né? Então, eu estou citando um exemplo, porque é o que mais tem sido debatido hoje na mídia, em nível nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, né? E por aí vai. Então, nós teremos certamente um longo e nem tão longo período que vai nos avizinhar agora da questão das eleições. Mas sejamos democráticos, ainda que a democracia dê bastante barulho, mas é um melhor sistema ainda. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras que estão aqui. Meu cumprimento ao Adamati, cumprimentando ele, cumprimento todas as pessoas que nos acompanham nessa noite.
Também cumprimento o porta-voz da Rede Sustentabilidade, o André, que se faz presente nessa casa hoje. Seu Ari também, que está ali. Uma alegria ter o senhor nessa casa nessa noite, os demais que estão. Senhor presidente, eu trago nessa casa, essa noite, um assunto que é de extrema importância e relevância, que é uma moção de apoio da PL 5.149 de 2020, né, de extrema importância para pessoas com deficiência e que inclui também pessoas com deficiência auditiva, né, que é a postergação do imposto IPI, né, que é a compra de automóveis com desconto, que é um benefício adquirido pela população, e então tinha uma limitação de data, e agora então vem a postergação dessa data, e esse pedido eu trago aqui a essa casa. Então, a aprovação da PL 5.149 de 2020, de tamanha importância, inclui pessoas com deficiência auditiva, que antes não eram contempladas, e taxistas também. Desta forma, o texto da lei passa a considerar a pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em intenção com uma ou mais barreiras. Então, essa isenção de IPI, em vez de que um preço máximo de 140 mil, então o consumidor poderá adquirir um veículo de até 200 mil. E a data, então, é postergada até o ano de 2026. Então, eu trago aqui a importância, esses benefícios, né, que a população tem e que nós, legisladores, precisamos valorizar e também incentivar para que sejam comercializados, né, esses veículos, fomentando assim a compra e venda, né, de tanta importância que nós temos agora. Uma das preocupações de todos os governos, eu acredito que a preocupação dessa casa também, é a empregabilidade. Hoje são tantas as preocupações, mas a gente poderia destacar aqui nesta casa a preocupação que a população tem de perca do seu emprego. Então, a venda de veículos hoje, a gente vê aqui no estado quantas montadoras fecharam as portas, demitiram, né, seus funcionários. E nós temos que ter essa preocupação. Hoje nós ainda enfrentamos a pandemia, é claro que agora um pouco mais à vontade, já com eventos autorizados, enfim, jogos, né, uma multidão de pessoas. Ontem acompanhava o jogo e via muitas pessoas, né, já sem a utilização de máscara, enfim, muita aglomeração e esse cuidado. Mas a minha preocupação é que ano que vem, porventura, doutor Tiago, nós falávamos antes, né, da sessão, ponhamos que tenhamos novamente, né, essa pandemia venha aumentar, né? Já pensou de novo o setor de eventos fechando? Já pensou de novo as empresas fechando, o comércio fechando? Nós não podemos mais tolerar isso. Então, a nossa preocupação como legisladores, Tiago William, vereador dessa casa, é que a gente venha a ter leis com aplicabilidade, que a gente não venha mais interromper o trabalho, porque o trabalho é essencial para todos. Então, nós não podemos mais dizer esse é essencial, esse não é essencial. O trabalho é essencial para todas as famílias. Então, nós precisamos nos preocupar, e eu tenho essa preocupação, juntamente com a assessoria da Rede de Sustentabilidade, de que nós precisamos não só pensar nesta nova cepa, né, da África, que é um país que a vacinação é de um número muito inferior, não é mesmo, doutor Tiago? O senhor me dava essa informação, e comparar com o Brasil, que é exemplo de vacinação. Todavia, nós precisamos nos precaver, com leis de aplicabilidade de não fechamento. Não podemos mais ter lockdown ou fechar qualquer área do nosso comércio ou indústria. Enfim, precisamos prosseguir a nossa vida a partir de. Então, eu trago essa moção de apoio, e quero pedir aos nossos vereadores que a gente possa amanhã colocar em votação e aprovar, para que a gente venha aprovar o fomento dessa negociação, vereador Marcelo, e a gente dar continuidade aí também aos benefícios, que já são tão limitados, né? As pessoas com deficiência já têm tantas dificuldades, e agora podendo ter esse benefício de locomoção, então seria importante nós trazermos. Um outro assunto que trago a esta casa também, que veio até a mim nesta semana. Nós temos um trabalho muito amplo aqui na cidade chamado Faça Parte,
e então eu fui notificado aqui por um WhatsApp de uma moradora aqui do município, colocando uma situação que ela vem enfrentando, né, e trago aqui o texto que ela me enviou nesse grupo que nós temos de trabalho, todos têm a possibilidade de acessar, a Adriana Fontanella, né, que diz assim: bom dia, gostaria de compartilhar com vocês minha indignação. Ontem, sexta-feira, fui agendar exame no Proanálise e fiquei chocada ao ver o número de usuários do SUS dentro da sala de espera e fora, na calçada, se queimando no sol, senhoras e senhores de idade. Inclusive, já trabalhei em clínicas de prestação de serviço ao SUS e sei que recebem dinheiro do SUS e também da Prefeitura. Ou seja, nosso dinheiro, o mínimo que o laboratório que está prestando serviço deveria ter é uma infraestrutura que deixe o usuário mais confortável a aguardar a sua vez. Então, eu trago aqui para nós pensarmos nisso, né? E se nós passarmos 7 horas da manhã em frente aos laboratórios, a gente vê, infelizmente, esta realidade, né? As pessoas aguardando a sua vez, a gente entende o agendamento dos exames, muitas pessoas aguardando no sol ou no frio, enfim. E eu trago aqui, doutora Clarice, que a gente pode pensar em alguma coisa, estudar juntos alguma possibilidade de melhorar essa infraestrutura, né? Como há um pensamento do governo de melhorar, enfim, expandir o cuidado à saúde, eu vejo que é uma situação de nós pensarmos nos agendamentos, inclusive nos agendamentos, as consultas do Pró-Saúde, né, de a gente trazer um melhoramento, uma marcação pós-consulta, que não precise fazer a ligação novamente, que a gente possa agilizar para a nossa população, trazendo facilidade, né? Eu acho que nós precisamos facilitar para que a população possa ser bem atendida, melhor atendida, e é uma continuidade. Creio que esse não é um problema de agora, é um problema que a gente vem tendo que resolver, mas são situações, e nós, como trabalhamos no campo de ideias, né, nós precisamos trazer as ideias para esta casa, para nós discutirmos e para nós elencarmos soluções. Eu acho que esse é o nosso trabalho, então eu trago esse breve comentário e esse pensamento para nós vermos o que podemos fazer pela nossa Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Davi. Convido os republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui de casa, cumprimento a todas as lideranças partidárias aqui, em especial o meu amigo Ari Miranda, né, um abraço carinhoso, obrigado pela presença, uma liderança importante comunitária da nossa cidade, e que esse vereador tenha aprendido muito nas prosas que nós estamos tendo nos últimos tempos, né? Que se encontramos sempre, né, no momento bom e festivo da confraternização, onde que o senhor Miranda é campeão no assado aí, e que entre meio ao assado a gente aprende muito, né, com a sua experiência de vida comunitária e a sua experiência de liderança que cativa a todos nós e, obviamente, que cativa também este vereador. Gostaria também de saudar aqui o Vinícius Pigossi e dizer que foi muito importante suas ponderações aqui hoje. Concordo e apoio na maioria delas no ponto de vista de modernização desta casa. É necessário oferecer estrutura para que o legislador possa executar o seu trabalho, que é cobrado pela comunidade. E digo mais, às vezes a gente olha alguns pontos que a gente precisa melhorar nessa casa, e aqui como um todo, né? Não só esta mesa diretora, mas a casa, historicamente, porque a gente não pode esconder o vereador. A gente não pode esconder o trabalho do vereador. A gente tem que fazer o contrário, dar ferramentas. Bom, se daqui a pouco a justificativa, mas o vereador não quer. Bom, se ele não quer, ele não tem que ser candidato, né? Eu gostaria de ter estruturas que dessem uma agilidade ao trabalho, né? Hoje nós estamos falando na nossa cidade, o presidente Tadeu da comunicação, a gente precisa pensar no futuro de ter, sim, a TV Câmara, como é o exemplo de Caxias, como é o exemplo de Bento, como é o exemplo de tantas outras. Passo Fundo é um trabalho muito bom e que, quiçá, nós possamos ter isso no futuro. Eu acho que essa reflexão é importante, Vinícius. Queria também tratar hoje sobre o tema principal que nós estamos trazendo, pedir para o Rose colocar no telão. Nós queríamos discutir um PL, um projeto de lei que a gente gostaria de trazer para discussão nessa casa.
que dispõe sobre a Lei das Águas e preservação e manutenção da água do município de Farroupilha e da outras providências. Nós acreditamos, né, nós tivemos uma passagem pelo Executivo na condição de secretário municipal do Meio Ambiente e eu vi na carne os problemas que a gente passa com a questão da água. Não só, o doutor Tiago levantava desde a legislatura passada aqui, meu colega vereador, não só os problemas ocasionados por um contrato falho, precário e que muito pouco ajuda o município de Farroupilha, mas também sobre os impactos que essa concessão, no estágio que está causando na nossa cidade. A ideia do projeto de lei que nós estamos discutindo para apresentar nessa casa, que está até como projeto de sugestão de lei, se for o caso, que é uma prerrogativa que, inclusive, o município poderia ter feito quando fez a concessão, que ele versa sobre instituir essa lei das águas no município de preservação e manutenção da água, né? O objetivo principal deste projeto. Para proteger os nossos recursos naturais, as bacias hidrográficas sujeitas à exploração com a finalidade do abastecimento público, geração de energia elétrica e de tratamento de esgoto, que pode ter também no nosso município. Para a concessão do objetivo previsto nessa lei, as empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água, esgoto e geração de energia, se for o caso, pública ou privadas, ficam obrigadas a investir na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor total arrecadado pela companhia. No montante desses recursos, a ideia do PL é que seja aplicado 1/3 desse valor destinado à reconstrução da vegetação ciliar ao longo do curso da água nos trechos intensamente degradados pela atividade fim exploradora do serviço. Em tese, esse 0,5% que a gente está propondo nessa ideia de projeto de lei equivale hoje, se nós olharmos alguns números, estamos próximos de 30 milhões de reais arrecadados por ano pela companhia, né? E que já foi comprovada que nossa cidade é uma das cidades que mais dá lucro para a Companhia Corsã. E que nós não conseguimos enxergar um investimento em situações simples. Eu estou falando que isso aqui já está lá no contrato da Corsã, que já deveria ter a obrigatoriedade não só de cuidar da vegetação, do entorno do nosso manancial, que é finito. A água é um bem finito. E que hoje é só ir lá olhar no Burate, dar uma voltinha aí na barragem do Burate para ver como é que está a coisa. Construções dentro da água, dá um pulinho lá na Julieta. Sem contar do problema incansável que a gente tem do esgoto caindo direto na nossa bacia de captação muitas vezes. Então, nós não temos recurso. Eu, quando estava de secretário do Meio Ambiente, senti na pele. Agora recebi uma denúncia hoje à tarde, pelo um funcionário público concursado, que foi desmontada a equipe de fiscalização do meio ambiente. Simplesmente desmontada. Se isso for verdade, é seríssimo essa colocação e nós já estamos averiguando. Foi simplesmente desmontada. Tinha uma equipe de fiscais que fazia a fiscalização necessária. Gente, quando a gente fala em fiscalização, é uma coisa necessária para que a coisa fique equilibrada. Foi desmontada. Recebi isso hoje de um funcionário público que me contou em detalhes, que agora nós estamos indo averiguar. Então, quando foi feito o contrato da Companhia Corsã, inclusive, doutor Tiago, quando nós levantamos esse assunto que o senhor trouxe aqui na legislatura passada, muito forte, e logo depois virei secretário do Meio Ambiente, pude constatar o que era levantado aqui naquele relatório. O terceiro item de sugestão da comissão, formada pelo município para olhar o contrato da Corsã, era que fosse criado um fundo compartilhado, que em tese é o que eu estou propondo aqui no PL. Porque a gente precisa que esse dinheiro, aliás, a maioria dos contratos da Corsã do Estado tem o fundo compartilhado. Já na origem, fiz o contrato. E vamos lá, gente. Outro número que nos assusta aqui, estou falando em 0,5% do que a Corsã arrecada. 40% de tudo que a gente gera em água é desperdiçado.
Vamos fazer aqui uma analogia. Eu contrato uma pessoa para cuidar do bem finito que eu tenho, eu, município, que é a água. E essa pessoa pega essa água e 40% dela, ela não consegue nem sequer arrecadar recursos sobre isso. É jogado fora. Então, nunca vai voltar como investimento e muito pior porque não vai ter sido colocado para consumo humano. Claro que é bem verdade que no Brasil isso é uma triste realidade que acontece. Mas no nosso município, em todo o tempo da concessão concessionária Corsã aqui, o que efetivamente foi? Em 10 meses que eu fui secretário, eu acho que foram 7 ou 8 notificações que nós demos à companhia só por esse fim. Perda de água jogada fora. Sem contar a questão da preservação das bacias de decantação ali na comunidade de Nova Sardenha, que também nós colocamos a Corsã na obrigatoriedade, né? Notificamos, multamos. Naquele momento, o município multou a Corsã. E nós continuamos com esse problema que agora, trazido muito mais aqui na discussão, para logo aí, com a privatização da companhia, uma boa parte da companhia, vai voltar para as câmaras municipais, esse, obviamente, por iniciativa do município, né? Como vai ficar esses contratos com a Corsã com esse novo modelo de privatização? Eu acredito, doutor Tiago, que seja uma pauta importante para o prefeito aproveitar essa deixa, porque essa lei, pelo todo estudo jurídico que nós estamos fazendo, meus amigos que me assistem, infelizmente o vereador não pode, como iniciativa, colocar como projeto de lei. Eu posso apenas como sugestão de projeto de lei. E cabe somente ao prefeito decidir se quer ou não. Então eu faço um apelo aqui para que a gente possa discutir esse assunto e quem sabe nesse momento, vereador Juliano, de discussão desse novo acordo com a Corsã, espera aí, se nós vamos discutir de novo o mesmo contrato, nós vamos ganhar o quê em troca, o município? Nós somos vereadores e precisamos defender os interesses que são do município. E essa questão da Corsã me preocupa muito. Então, nós estamos discutindo esse projeto de lei, trazendo essa discussão e dividindo com meus colegas vereadores, porque é um assunto urgente. Agora, também assinei junto com o doutor Tiago Brunet, deve estar dando entrada no trâmite dessa casa, com outros colegas vereadores, a instauração novamente da Frente Municipal do Saneamento Básico, aliás, que nós já tínhamos provocado no passado, no início do mandato, mas com o regimento interno ela foi extinta e aí agora a iniciativa é de reativá-la, né, numa frente parlamentar de apoio a essa questão do saneamento. Então nós estamos assinando junto também esse requerimento, junto com o vereador doutor Tiago e outros vereadores, para que a gente possa rediscutir esse assunto aqui na Câmara Municipal. Porque, de novo, eu vou falar aqui, pode parecer repetitivo quanto for, mas se a gente não tiver um olhar responsável para a questão do meio ambiente, gente, o que vai sobrar da nossa cidade? Nós falamos aqui, na Câmara Municipal, semana passada, sobre a roçada, que no centro da cidade estava a luz enfeitada, andava 2, 3 quadras, já estava puro mato. Agora, logo depois, quarta ou quinta-feira, já havia um grande trabalho sendo feito. Parabéns. O pessoal ouviu o clamor desse vereador e o clamor das ruas. Foi lá e fez o serviço. Que bom, ótimo. Fizemos a nossa obrigação quanto município. E nós precisamos fazê-la. Porque a cidade... Gente, vamos lá. O cidadão acorda de manhã cedo, vai trabalhar, está me ouvindo agora, me assistindo. Acorda de manhã, vai lá pegar seu ônibus, vai para o seu trabalho. Estou aqui para fazer essa defesa. E o que ele precisa, gente? Uma parada decente, um ônibus que funcione, uma água decente para ele tomar um banho, poder se alimentar ou fazer a sua comida. Porque tem muita gente que pensa, eu não estou nem aí para água, eu compro no mercado. Tem muita gente que não consegue comprar água no mercado. Até porque é cara. O pessoal vai lá e toma na torneira. E outra... Então, serviço simples, segurança, que ele possa ir tranquilo, que a mãe possa ter um lugar para deixar o seu filho quando trabalha. Olha que são coisas, que a cidade esteja limpa e organizada. Gente, são coisas feijão com arroz no ponto de vista administrativo de uma cidade, que precisam ser olhado como prioridade. E eu vou dizer de novo, vou chamar a atenção para a agenda ambiental quantas vezes for necessário. Primeiro passo, ainda quando... o prefeito assumiu, o prefeito Pedroso, e extinguiu a Secretaria do Meio Ambiente e incorporou a Secretaria, naquele momento, a Secretaria de Planejamento.
Depois virou o ano e essa tendência continuou, inclusive com um projeto aqui reformulando essa iniciativa. Eu, como falei aqui no momento que votei o projeto, eu acho que é uma visão que o prefeito tem que ter, a gente tem que respeitar. Porém, o serviço, é o que eu cobrei e vou cobrar hoje, o serviço de fiscalização tem que ser efetivo. Inclusive, eu vou fazer um pedido de informação para que mande relatório para essa casa, quanto está o serviço de fiscalização diário do município nos últimos 10, 11 meses. Vou fazer um pedido aqui. Quero receber aqui na Câmara Municipal, que é prerrogativa do vereador, como é que está a questão da fiscalização. Nós encontramos problemas aqui na nossa cidade históricos, do dia que chove, vai lá e os nossos rios ficam em tudo que é cor. Pareciam arco-íris. E nunca descobria quem que era. Quando pegou 2, 3, pararam um tempo. E nós continuamos enfrentando problemas de agenda ambiental. Falei aqui também, então, sobre a questão dos containers, que nós precisamos ter um olhar melhor para a questão da manutenção e conservação dos containers, inclusive ampliar nos lugares que não tem. A coleta seletiva, hoje falava, não sei se outros vereadores recebi uma ligação do Júlio, lá da Vila Esperança, trabalha com reciclagem, preocupado com a questão que estão nossos recicladores, pastor Davi. Nós criamos uma lei aprovada por essa casa, sancionada pelo prefeito, que dava condições dignas de ajuda aos recicladores. E até o presente momento não aconteceu nada. E está lá o pessoal não sabendo o que vai ser o final de ano deles. E como é que o vereador vai ficar quieto numa situação dessa? Claro que não. Nós vamos aqui exercer a prerrogativa que fui colocado aqui para exercer, minha gente. Que é, sim, colaborar, ser propositivo, e fiz assim. Terceiro dia de mandato, eu já estava fazendo isso junto com o prefeito. Mas vou cobrá-lo quando a agenda ambiental está sendo deixada de lado em segundo, terceiro, quinto, sei lá quantos planos. Nós precisamos que o ano que vem seja vida nova para essa questão ambiental, que é o futuro da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Nós convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, doutor Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, imprensa e todos aqueles que nos prestigiam até o momento. Venho ocupar essa tribuna, senhor presidente, para que a gente possa aqui nessa casa, todos nós, vereadores, fazer uma pequena reflexão, né, sobre o uso de máscaras para crianças até 12 anos de idade. Tá? Eu tenho recebido algumas queixas de, inclusive, professores, mães e, propriamente, crianças nesta idade. Inclusive o meu filho. Né? Meu filho já se queixou para mim: pai, é ruim praticar esporte, é ruim correr. A gente fica com falta de ar, nesse calor, nesse abafamento agora, muitas vezes dentro de um ginásio. Então, quando a gente vai tocar nesses temas delicados, eu sou médico, então talvez eu tenha um pouquinho de propriedade para falar. Mas eu sou ginecologista, eu não sou pesquisador, eu não sou cientista. Então eu tenho que ter cuidado. Então, a gente quando vem aqui, a gente tem que estar embasado em quê? Sempre essa é a pergunta que eu faço. Então, eu vou encaminhar para essa casa um requerimento, pedindo, solicitando ao senhor prefeito municipal que faça algumas alterações no seu decreto para que as crianças até 12 anos possam ter o livre-arbítrio de, se quiser colocar, coloquem, e se não quiser não colocar, não coloquem nas salas de aula e nas atividades físicas principalmente. Por que eu falo isso? Porque a Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso obrigatório de máscaras em crianças menores que 5 anos. A recomendação se baseia na segurança, capacidade de usar máscaras de forma adequada e no interesse da criança. A Organização Mundial da Saúde recomenda ainda, para crianças entre 5 e 11 anos, que a decisão do uso de máscara seja feita, considera-se alguns fatores. Se o
se estiver ocorrendo transmissão generalizada na região onde a criança mora. Bom, aí a gente pode pensar que se faz necessário. Se existem condições e interações entre a criança e outras pessoas com alto risco de desenvolver doenças graves, como idosos e pessoas com comorbidades. Bom, podemos pensar na hipótese de que essa criança deva usar. Se o uso de máscaras poderá resultar em algum impacto potencial na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial. E a gente percebe, senhor presidente, que nós estamos hoje com as taxas Covid de transmissão baixíssimas. Isso se deu em virtude principalmente da nossa vacinação. Então a gente solicita aqui que as pessoas continuem fazendo a sua vacinação, principalmente a segunda dose. Hoje, 94% das pessoas que estão perdendo as suas vidas foram pessoas não vacinadas. 94%. Então, vejam como a vacina funciona. Então, eu quero aqui fazer já uma propaganda pró-vacina, sabendo sim que ela tem efeitos colaterais, sabendo sim que ela pode, em algumas pessoas, causar trombose, que em algumas pessoas causar algum mal, mas o risco-benefício, e é isso que a gente sempre avalia na medicina, sim, ela tem muito mais benefício do que risco. Assim como a vacina da gripe, aquela comum que a gente faz, 1 em cada 1 milhão dá Guillain-Barré, a pessoa fica em uma cadeira de roda. Assim como as outras vacinas também causam algum mal-estar. Esta também vai causar um mal-estar. Né? Exato. Né? O Sandro aqui fala bem, nosso vereador, assim como o cinto de segurança protege em 99% dos casos e 1% daqui a pouco ele é a causa fundamental da morte da pessoa. Então, e da mesma forma e com o mesmo entendimento, eu digo para vocês com relação às crianças. Crianças até 12 anos não são pessoas com risco de pegar a doença de forma grave ou de morte. Eu conversava com alguns pediatras amigos meus, e a doutora Eleonora pode nos comentar depois, aqui em Farroupilha não teve nenhuma criança, graças a Deus, com menos de 12 anos, que perdeu a vida pelo Covid. Na região não teve, no estado do Rio Grande do Sul, tiveram pouquíssimas pessoas, 0,007%. Isso representa, num montante aí de 30 mil mortes, 12, 13 pessoas. E todas elas mostravam que tinha alguma comorbidade, algum problema. Então, o risco-benefício nessas crianças não se faz necessário o uso de máscara. Por quê? Porque não traz benefício nenhum o uso de máscara. Se assim trouxesse algum benefício, Deus faria com que as crianças já nascessem de máscaras, Davi, pastor Davi. Não é legal uma criança que está em pleno desenvolvimento, que precisa trabalhar os seus músculos, que precisa trabalhar o seu cérebro, ficar ali sufocado com uma máscara. Não é legal, visto obviamente, o risco mínimo que ela tem de desenvolver a forma grave e de, porventura, perder a sua vida. Aí, o Estado do Rio Grande do Sul, com o seu governador, vem e publica uma portaria que diz o seguinte: torna obrigatório o uso de máscaras por crianças a partir de 3 anos em escolas do Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto, baseado em quê que ele botou esta portaria? Porque eu não vi nenhum trabalho científico, nenhuma constatação que fale dos 3 anos. A gente sabe dos 5, dos 12. Como é que tu vai mostrar para uma criança com 3, 4, 5 anos para ela usar máscara de forma correta? Tu não consegue, a grande maioria das pessoas não tem esse entendimento. Então, isso aqui não é um decreto, isso aqui não é uma portaria, isso aqui é uma dor de barriga que foi transformada em letras e que foi transformada em uma lei. Porque não é possível. E aí, a gente tem um entendimento que o senhor governador faz essa lei estadual baseada numa lei federal, a Lei 14.019 de 2020. Aí nós temos um presidente que fala no microfone uma coisa, mas que escreve outra. Olha que lambança. Olha que lambança. Então, gente, para resolver essa lambança, como sempre é feito, sobra para o município. É aqui que as pessoas vivem, é aqui que a gente tem um entendimento do que é certo, o que é errado, e é aqui que a gente tem que
muitas vezes resolver. Então, através de leis municipais, através de decretos, a gente possa, sim, fazer com que essas crianças, principalmente depois das férias, em janeiro, fevereiro, com os níveis da Covid-19 baixando mais ainda. Eu quero também entrar num assunto aqui, pastor Davi, da nova variante Ômicron. E aí a gente lê a mensagem da nova variante e está lá que ela aumenta a taxa de transmissão e que é uma variante hoje dominante na África do Sul, onde a taxa de vacinação é baixa, certo? Que é uma variante considerada de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, certo? E aí tu vê no final da notícia, bem pequenininho lá, bem pequenininho. É importante que as pessoas tenham conhecimento que até o presente momento não houve nenhuma morte causada pela variante Omicron. Mas, pelo amor de Deus, gente, mas como é que tu assusta todo mundo? Tu mostra uma matéria para o mundo inteiro ver e no final tu diz, olha, a gente não sabe, por enquanto ela não matou ninguém. Como que ela vai ser de preocupação? Ela tem que ser de preocupação para cientista, então, para quem está estudando, não para nós. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida. Nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho. A pandemia não vai ter uma data para ela acabar. Ela vai acabar na cabeça de cada um de nós. E eu acredito que ela tem que começar a acabar quando a gente fizer a segunda dose da vacina. Esse é o momento certo de dar início ao final da pandemia, na cabecinha de cada cidadão. Para finalizar, eu quero contar aqui rapidamente uma fábula, para mais ou menos mencionar como está sendo feita a informação hoje. Um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. A verdade olhando para a mentira para a verdade, a mentira disse assim, neste belo dia de sol, vamos tomar um banho nesse poço maravilhoso? E a verdade, desconfiada, entrou no poço, tirou as roupas, entrou no poço, a mentira já estava no poço, e realmente a água estava boa, Então ela relaxou. Está falando a verdade. Daqui a pouco, sorrateiramente, a mentira sai do poço, veste as roupas da verdade e sai correndo mundo afora. A mentira sai do poço para ir atrás da verdade, começa a passar nua, começa a passar pelas pessoas e as pessoas começam a rir, debochar, fazer com que ela ficasse com vergonha daquele traje, que não estava usando traje nenhum. Então ela volta e entra no poço e desaparece, mostrando nas águas do poço a sua vergonha. E desde então, senhor presidente, a mentira está aí, com as roupas da verdade. E parece que a nossa sociedade prefere ver a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tiago Brunet. E encerramos o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.